Olá, meninas! Boa noite, sejam muito bem-vindas. Aqui eu ensino mulheres, ajudo mulheres a emagrecerem e manterem o peso comendo o que gostam. E para quem está me vendo pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Meu nome é Davis Carton, eu sou nutricionista e sou especialista em emagrecimento feminino. E hoje, na live de hoje, eu vou mostrar como é possível controlar a vontade de comer o tempo todo. Essa live é para quem sente vontade de comer toda hora. Fica ansiosa, buscando sempre pela comida. Não vou falar, vontade de comer é diferente de fome, tá? Fome é uma coisa totalmente diferente, é uma coisa fisiológica. Vontade de comer é aquela pessoa, é aquela coisa assim, ó, que você acorda pensando na comida, que você almoça pensando na sobremesa, que você chega em casa e acaba não conseguindo se controlar e come mais do que deveria ou do que precisaria. Se isso acontece com você, preste muita atenção na live de hoje. Já pegue a caneta, o papel para anotar as dicas que eu vou te dar para começar a controlar a vontade de comer o tempo todo e começar a emagrecer e manter o peso comendo o que gosta. E é extremamente importante, falando em controlar a vontade de comer o tempo todo, é extremamente importante aprender a controlar essa vontade de comer o tempo todo. Porque senão, eu não só não emagreço, como eu engordo cada vez mais. Não tem como eu emagrecer com vontade de comer o tempo todo. Eu posso até resistir um dia, 2 dias, posso até conseguir controlar. Mas vai chegar um momento que a minha vontade vai ser tanta, que eu vou acabar exagerando, prejudicando o emagrecimento e podendo até engordar. Então, o primeiro ponto para controlar essa vontade de comer o tempo todo é esse. O primeiro ponto, né, é controlar essa vontade de comer o tempo todo, para ficar mais próxima de conseguir emagrecer e manter o peso comendo o que gosta. Senão vai acabar comendo o tempo todo, vai acabar engordando, ficando mais distante de conseguir. Se eu não controlar essa vontade de comer o tempo todo, a confiança em mim mesma de que um dia eu possa conseguir emagrecer acaba caindo. Pense comigo, se eu tento emagrecer, tento de me controlar diante da comida, mas a minha vontade de comer o tempo todo é muito maior, ela não está controlada, o que acontece? Eu acabo não conseguindo emagrecer e pior, acreditando que o problema está em mim. Achando que eu sou gulosa, achando que eu sou fraca, que eu não tenho foco, que eu não tenho disciplina, quando na verdade é o meu corpo que está programado para aumentar essa vontade de comer o tempo todo. Então, eu reprogramando isso, eu controlo essa vontade de comer o tempo todo, eu fico mais próxima de conseguir emagrecer e manter o peso comendo o que gosto, e a minha confiança, a minha autoconfiança aumenta, porque eu começo a ver resultados. Isso me motiva a continuar até chegar no peso que eu quiser e depois permanecer nele, tá? Então, ela também eleva a autoconfiança. Hoje eu vou ajudar vocês com alguns passos para controlar essa vontade de comer o tempo todo que vocês já podem começar a aplicar. E quando eu falo nessa vontade de comer o tempo todo, eu lembro da Carla, que é uma aluna do TSM. Ela sentia vontade de comer o tempo todo. Tipo isso que eu falei pra vocês, sabe? Acordar pensando no que comer, tomar café da manhã pensando no almoço, almoçar pensando na sobremesa, tipo nesse nível. Chegar em casa no final do dia, comer como se não houvesse amanhã. Quando ela aprendeu a reprogramar o corpo, ela aprendeu a emagrecer e manter o peso comendo o que gosta, ela conseguiu controlar essa vontade de comer o tempo todo e conseguiu emagrecer e mantém o peso até hoje comendo o que gosta. E aí talvez você vai me falar assim, Dara, olha só, eu consigo me controlar durante o dia. Durante o dia, pra mim, é tranquilo. Mas chega no final do dia e eu sinto muita vontade de comer. E eu acabo me descontrolando. Quem aqui é assim? Coloque aqui pra mim nos comentários em que momento do dia você acaba sentindo mais vontade de comer. Coloque aqui pra mim nos comentários. Em que momento assim do dia? De manhã, mais à tarde, mais final do dia? Porque a maioria das mulheres acabam tendo isso. Durante o dia, tranquilo, até conseguem se controlar, mas chega no final do dia e o descontrole bate. E ó, eu entendo, porque eu também era assim. Antes de eu aprender a emagrecer e manter o peso comendo o que gosto, eu achava que eu nunca ia conseguir. Porque a vontade de comer no final do dia era tão grande, que quando eu percebia, eu já estava comendo. Eu lembro que eu parava no mercado
depois do trabalho, comprava bolacha, comprava pão, comprava cuca, chegava em casa e eu comia descontroladamente. E isso me fazia acreditar o quê? Cada vez mais que o problema era essa vontade de comer no final do dia, essa ansiedade no final do dia. Só que não era. E se você exagera no final do dia, preste atenção aqui, porque isso pode estar acontecendo com você também. Eu queria emagrecer, porém eu não sabia fazer as refeições emagrecedoras. Eu achava que para emagrecer eu tinha que comer pouco. Então eu começava o dia comendo pouco, não fazendo refeições emagrecedoras. Por exemplo, tomava café da manhã com uma frutinha e um ovo. Almoço, proteína e salada. Lanche da tarde, uma frutinha também. Chegava à noite e eu tava com muita fome e muita vontade de comer. E eu acabava descontrolando. Por que isso acontecia comigo e acontece com você? Porque durante o dia eu não fornecia nutrientes suficientes para o meu corpo. Logo, o meu corpo sentia falta e se programava para aumentar ainda mais o sinal de fome, aumentar ainda mais a ansiedade e diminuir o controle diante da comida. Mas, gente, eu não conseguia ver. Eu não conseguia ver que era eu mesma que estava programando o meu corpo para ficar com mais vontade de comer toda hora. Eu não conseguia ver. Então, se essa é sua questão, de no final do dia ter esse descontrole, de no final do dia chegar em casa e acabar comendo mais do que deveria, provavelmente você não está fazendo refeições emagrecedoras durante o seu dia. O problema, ele não está no final do dia. O problema está no que é feito durante o dia, que faz aumentar a ansiedade, aumentar a vontade de comer, aumentar a fome. E aí é inevitável não se descontrolar. É inevitável não chegar em casa e comer como se não houvesse amanhã. Eu lembro que eu me culpava, porque eu sou uma fraca, porque eu sou uma gulosa mesmo, porque eu nunca vou conseguir, a autoconfiança, né, caindo lá embaixo, porque eu nunca vou conseguir, porque eu não tenho jeito mesmo. Era assim. Só que eu não conseguia ver que era uma coisa simples de resolver. Não conseguia ver que eu precisava fazer refeições emagrecedoras. Então, assim, essa vontade, esse descontrole no final do dia pode ser solucionado. Então, preste atenção aqui, porque agora eu vou te ajudar a controlar a vontade de comer o tempo todo e que vai ajudar também a controlar a vontade de comer o tempo todo no final do dia para começar a emagrecer e manter o peso comendo o que gosta. Então, vamos lá. Primeiro passo para começar a controlar essa vontade de comer o tempo todo é algo que muitas mulheres não fazem achando que vão emagrecer mais rápido. Porém, sem fazer isso que eu vou falar agora, a vontade de comer o tempo todo aumenta, porque o corpo se programa para aumentar o sinal de fome e ainda aumenta a ansiedade. Se eu tenho fome mais ansiedade, eu fico com vontade de comer o tempo todo. Eu fico buscando comida o tempo todo. Então, a primeira coisa para começar a controlar a vontade de comer o tempo todo e começar a emagrecer e manter o peso comendo o que gosta é fornecer nutrientes suficientes para o corpo. Comer pouco parece ser a forma perfeita para emagrecer, meninas. Parece ser a forma perfeita. Você começa comendo pouco, você aguenta uns dias, um dia, 2 dias, uma semana, aguenta. Consegue emagrecer, consegue ter números a menos na balança. Perfeito, parece tudo perfeito, né? Mas o que acontece depois? Você já notou? Se você já tentou emagrecer comendo pouco, você já parou para perceber o que acontece depois de um tempo? É o quê? Você fica com mais fome, você fica com mais vontade de comer, você começa a ficar com dores de cabeça, você começa a ficar fraca, estressada, ansiosa e acaba tendo mais episódios de exagero, de compulsão. Isso começa a acontecer. E aí você volta a comer em exagero, engorda mais do que emagreceu comendo pouco. Então, se comendo pouco você, por exemplo, emagreceu 5 quilos, você voltando a comer, você volta com os episódios de exageros, você volta a engordar 6, 7, 8, 10. Eu lembro que pra mim era assim, eu emagrecia 4, eu engordava 6. Ficando mais distante de conseguir emagrecer e manter o peso comendo o que gosta. Então, se você não fornecer nutrientes suficientes para o seu corpo, ele não vai conseguir programar o seu metabolismo para acelerar,
não vai conseguir controlar a vontade de comer o tempo todo, te deixando mais distante de conseguir emagrecer e manter o peso comendo o que gosta. Então, o primeiro ponto para a gente controlar essa vontade de comer o tempo todo é entendendo que você precisa fornecer nutrientes para o seu corpo. E isso se faz com as refeições emagrecedoras. Refeições que vão suprir as necessidades do corpo, refeições que vão programar o corpo para acelerar o metabolismo. Não tem como a gente acelerar o metabolismo se o nosso corpo não estiver nutrido. Refeições que vão diminuir a fome e vão controlar a ansiedade. Eu quero que você entenda, que fique claro na sua cabeça que não é comendo pouco que se controla a vontade de comer o tempo todo e se emagrece. Que não é porque, eu tô comendo pouco, é que eu tô no caminho certo. Porque o comer pouco, o não fornecer nutrientes para o seu corpo, pode aumentar as chances de você ter descontrole depois. Ou depois de uma semana, ou depois de um mês, ou no mesmo dia. Então você come pouco durante o dia, chega no final do dia, acaba tendo descontrole. Assim, não tem como controlar a vontade de comer o tempo todo e não tem como emagrecer e manter o peso comendo o que gosta, certo? Segundo ponto para conseguir controlar a vontade de comer o tempo todo, é algo que a maioria das mulheres que querem emagrecer e manter o peso comendo o que gostam não fazem. E por isso ficam com mais fome e vontade de comer o tempo todo. Que é o quê? Respeitar a fome e a saciedade. Se você quer controlar a vontade de comer o tempo todo, você não pode ficar passando fome. Não fique tentando enganar a sua fome, porque dessa forma a sua situação só vai piorar. A fome vai voltar em dobro, a ansiedade vai aumentar e o descontrole diante da comida também. Gente, prestem atenção nisso, tá? A fome, ela manda na gente. Ela manda na gente. Não adianta você querer tomar uma atitude mais consciente com fome. Não adianta, se você já chegou em casa no final do dia com fome, você percebeu que não tem como se controlar. Você ataca o que vem pela frente. Não tem como você querer se controlar diante da comida se você estiver morrendo de fome. Se eu ficar o tempo todo desrespeitando a minha fome, eu estarei o tempo todo lutando contra o meu próprio corpo para emagrecer. E se a gente quer emagrecer e manter o peso comendo o que gosta, a gente não pode lutar contra o nosso corpo. A gente tem que fazer o nosso corpo trabalhar a nosso favor. E não lutar contra. Lutando contra, a gente passa a vida inteira tentando emagrecer e não conseguindo. Certo? Ficando mais difícil conseguir emagrecer e manter o peso comendo o que gosta. Então, por exemplo, se eu fico sem jantar, porque eu acho que para emagrecer eu preciso parar de jantar. Aí chega umas 10 horas da noite e eu tô morrendo de fome. Mas não, eu não vou jantar. Eu jurei pra mim mesma que eu não ia jantar. Aí eu tomo água. Vou lá, tomo um gole de água pra tentar mascarar a fome. Tomo água. No dia seguinte, eu acordo com fome. Mas vamos supor que eu sou forte, sou resistente e eu quero emagrecer. Eu vou lá e como só um ovinho. Só um ovo cozido na água. Porque eu tô querendo emagrecer, não posso comer muito. Enquanto isso, o corpo não está recebendo nutrientes que ele precisaria receber. E aí o que ele faz? Ele se programa para aumentar o sinal da fome. Chega no almoço, eu vou repetir o prato, comer 2, 3 vezes, porque eu vou estar morrendo de fome, e ainda eu como mais sobremesa depois. Chega à tarde, a minha fome está tanta que eu como mais e mais e mais. Então eu pergunto, o que adianta ficar desrespeitando a fome se depois vai comer o dobro? Nada! Eu deixo de jantar, eu como o dobro no almoço ou no café da manhã. O que adianta? Não adianta nada. Não vai te ajudar a emagrecer, manter o peso comendo que gosta, muito pelo contrário. Vai te deixar mais distante de conseguir emagrecer, manter o peso comendo que gosta. Tem mulheres que fazem isso durante a semana. Ficam de segunda a sexta comendo pouco, dieta restritiva, né? Chega na sexta, no sábado, bate o descontrole. Daya, eu fico sábado com vontade de comer o tempo todo. Por quê?
Porque ficou a semana toda passando fome, comendo pouco, não dando para o corpo o que ele precisa. Não dando para o corpo o que ele precisa para fazer o metabolismo acelerar, para queimar mais gordura, para controlar a fome, controlar essa vontade de comer o tempo todo. Então, dessa forma, você fica lutando contra o seu corpo para emagrecer. Não é passando fome, não é desrespeitando o sinal da fome, muito pelo contrário, é respeitando o sinal da fome. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Se você ainda não jantou, você vai fazer a partir de agora. Respeite a sua fome. Se você sentiu fome de verdade, você precisa comer. E ó, como é que é a fome? A fome, ela não é vontade de comer, tá? Vontade de comer, você pensa assim, ó. A diferença entre a fome e vontade de comer. Vontade de comer, você pensa num alimento específico. Então, por exemplo, eu tenho vontade de comer brigadeiro. É um alimento específico. Você pensa no bolo de laranja com cobertura de chocolate. É um alimento específico, tá? Fome é uma coisa fisiológica. Então, o seu estômago começa a roncar, você começa a se sentir um pouco fraca, a cabeça pode começar a doer, você percebe que você não come há umas 3, 4 horas, né? Atrás que você fez a última refeição. Isso é fome. Então, quando você sentir a fome, você precisa comer. Você precisa respeitar a fome. Então, se agora você não jantou e você tá com fome, você precisa jantar. Porque senão, se você ficar enganando a fome, vou tomar só água, vou tomar só uma aguinha e vou dormir, deu a fome e vai embora. Mas depois, nesse momento, você tá programando o seu corpo para aumentar a fome. Depois, você vai sentir mais e mais fome. Mas, Dara, amanhã de manhã eu nem acordo com fome, mesmo quando não janto. No almoço, você vai sentir. No lanche da tarde, você vai sentir. No jantar do outro dia, você vai ter descontrole. Uma dessas coisas irão acontecer. Então, respeite a sua fome. Sentiu fome? Coma. Obviamente, refeições emagrecedoras, que vocês vão aprender no desafio do emagrecimento feminino, mas por enquanto, faça o seu melhor. Foque em dar o seu melhor, tá? Eu vou comer, eu vou respeitar o meu sinal de fome. E assim como a gente tem que respeitar o sinal de fome, a gente precisa também respeitar o sinal de saciedade. Então, por exemplo, o que é o sinal de saciedade? O sinal de saciedade é um sinal que é produzido aqui no estômago. Enquanto a gente estiver comendo, o nosso estômago o alimento, ele vai descendo aqui e vai chegando no estômago, tá? Conforme o alimento for chegando no estômago, o meu estômago vai produzindo o sinal de saciedade e vai enviando aqui pro meu cérebro, tá? O sinal de saciedade chega no meu cérebro e fala, como se falasse, né? Deu, pode parar de comer, já tô satisfeita. Então a gente precisa respeitar esse sinal. Por quê? Porque se o corpo mandou um sinal, significa que ele não precisa de mais. Significa que deu. Passou, pronto. Eu já supri as necessidades do meu corpo, então tá bom. Então, assim como eu tenho que respeitar a fome, eu preciso respeitar o sinal de saciedade. Agora eu te pergunto, quando você come, você sai da refeição, da mesa, né? Cheia, com a sensação de estufamento, que a calça chega a apertar, que você tem que abrir o botão da calça. Cuidado. Cuidado, porque talvez você esteja comendo a mais ou não esteja fazendo as refeições emagrecedoras. Aí você vai aprender mais no desafio do emagrecimento feminino. Mas por enquanto, fique atento ao sinal de saciedade. E a gente só vai conseguir perceber o sinal de saciedade se a gente comer devagar, se a gente comer mais devagar. Por quê? Porque se eu falei que o sinal de saciedade, ele vai enviar do estômago pro meu cérebro, se eu comer rápido demais, enquanto o sinal estiver aqui, o meu estômago já vai estar transbordando. Quando o sinal chegar aqui, eu já vou ter comido 2 pratos de comida. Então é importante comer devagar para poder prestar, para conseguir sentir, perceber o sinal de saciedade e conseguir respeitar ele, tá? Quando eu começo a controlar a minha fome e a minha saciedade, eu consequentemente começo a ter mais controle nessa vontade de comer o tempo todo. Por quê? Porque o meu corpo, ele tá recebendo o que ele precisa. Ele tá recebendo o que ele precisa para me manter viva. Então a ansiedade começa a ser controlada, a fome começa a ser controlada, a vontade de comer começa a ser controlada. E eu fico mais próxima de conseguir emagrecer e manter o peso comendo que gosto, certo?
Terceiro passo, então, que você já pode começar a fazer para conseguir controlar essa vontade de comer o tempo todo e começar a emagrecer e manter o peso comendo o que gosta, mesmo antes do desafio começar. É algo que você precisa sentir, é algo que, se você não sentir, a sua vontade de comer o tempo todo pode mais do que dobrar, te fazendo não só não emagrecer, como pode te fazer engordar ainda mais, se sentindo mais para baixo, achando que você é uma fraca, achando que você nunca vai conseguir emagrecer e manter o peso comendo o que gosta. Tudo isso. A terceira coisa que você precisa fazer, sentir, na verdade, para começar a controlar essa vontade de comer o tempo todo, é sentir prazer na alimentação. Se você não sentir prazer nas suas refeições, se você não emagrecer comendo o que você gosta, a sua vontade de comer o tempo todo só vai aumentar. E ó, não é culpa sua. Não é só com você que acontece isso. Não é porque você é gulosa ou sei lá o quê. É porque você não está sentindo prazer nas suas refeições. Logo, você come, acaba comendo, mas sempre fica com aquela sensação de falta. Não se sente satisfeita. Fica pensando em mais comida. Isso é inevitável. É inevitável não pensar em mais comida. Por quê? Porque você não está sentindo prazer naquilo que você está comendo. Você não está se sentindo satisfeita. Então, você come um ovo cozido na água, por exemplo, pensando no pão que gostaria de comer. Você está comendo um frango com salada, pensando no macarrão, no arroz com feijão que a família toda está comendo. Assim, não tem como controlar a vontade de comer o tempo todo e começar a emagrecer e manter o peso comendo o que gosta. Não tem como. Se você quer controlar essa vontade de comer o tempo todo, você precisa comer o que gosta. Você precisa sentir prazer na sua alimentação. Caso contrário, você vai desistir na metade do caminho. Entendeu? Vai desistir, vai passar tanta vontade que vai desistir. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha me ouvido falar para começar a incluir mais proteína nas suas refeições. Aí você começa a incluir o ovo, que é uma proteína, né? Ok, você tem que incluir o ovo. Ok. Mas como você pode comer o ovo de uma forma mais prazerosa? Não precisa comer ovo cozido na água, se você não gosta. Entendeu? Eu, Dara, tem alunas minhas que até comem, assim, come ovinho cozido, assim. Aí eu falo, você gosta disso? Porque é importante. É importante a gente comer o que gosta. Você gosta disso? Sabe? Eu não suporto. Agora, o que posso fazer com ovo que me dê prazer, que eu gosto de comer, para conseguir emagrecer e manter o peso comendo o que gosto? Para conseguir controlar essa vontade de comer o tempo todo? Talvez um pão com ovo, de manhã eu comi. Pão, ovo e queijo. Pão, ovo e queijo. Talvez um bolo de caneca. Talvez uma panqueca. Não sei. O que daria? O que você sente prazer? Mas não um ovo puro cozido na água. A não ser que você goste. Tem que comer a fruta? Ok. Mas como que eu posso comer a fruta de uma forma mais prazerosa? Tem que comer aveia? Ok. Como que eu posso comer aveia de uma forma mais prazerosa? Para sentir prazer na minha alimentação. Para conseguir levar ela adiante. Para conseguir controlar a vontade de comer o tempo todo. Se eu não sentir prazer na minha alimentação, eu vou acabar sentindo vontade de comer o tempo todo. Eu tô comendo ovo pensando no pão, tô comendo o frango pensando no macarrão. Agora, se eu tô comendo o meu frango de uma forma prazerosa, fica diferente. Se eu tô comendo o meu ovo de uma forma prazerosa, que eu amo, que eu como assim, que delícia, fica diferente. Eu não fico pensando no que tá, nas outras comidas. Eu não fico pensando em comida. Eu tô pensando aqui, porque eu tô sentindo prazer no momento. Sabe? Então é muito, muito importante você sentir prazer nas suas refeições. Se você estiver comendo algo que você não gosta, comendo o café da manhã pensando no almoço, você não está sentindo prazer no seu café da manhã. Logo, a sua vontade de comer o tempo todo tende a aumentar e você tende a ter descontrole diante da comida, ficando mais difícil conseguir emagrecer e manter o peso comendo o que gosta. Então, muito, muito cuidado com isso, certo? Muito cuidado. Ok?
Então, pense aí agora nas suas refeições, como você pode dar uma melhorada, deixar as suas refeições mais prazerosas, tá bom? Quarto passo, então, para conseguir controlar a vontade de comer o tempo todo, é cuidar com uma coisa muito importante. Muito, muito importante. Que é o quê? A noite de sono. Se eu não dormir direito, se eu não tiver um sono de qualidade, eu vou acordar com mais hormônio do estresse, que é o cortisol. Eu vou passar o dia inteiro com mais desse hormônio no meu sangue. Fazendo o quê? Quando eu tô mais estressada, o que eu faço? Busco por mais comida. Além disso, quando eu não durmo direito, eu desregulo a melatonina, que é o que? O hormônio do sono. Quando eu desregulo a melatonina, eu automaticamente desregulo outros hormônios. Porque no nosso corpo, meninas, um hormônio manda no outro, tá? Então, melatonina sobe, cortisol desce, que é o hormônio do estresse, né? O hormônio do sono sobe, o hormônio do estresse desce pra gente dormir. Se eu não durmo direito, melatonina desce, cortisol, estresse, sobe. Quando o cortisol, que é o estresse, sobe, a serotonina desce. E sabe quem é a serotonina? É o hormônio do bem-estar, que controla a ansiedade. Então, se eu não durmo direito, eu tô mais estressada, mais ansiosa. Como é que eu vou conseguir controlar a vontade de comer o tempo todo para conseguir emagrecer e manter o peso comendo o que gosto? Não tem como. Ou fica muito difícil, tá? Então, eu falo para as minhas alunas do PSE e eu vou falar aqui para você, ó. Teve uma noite ruim, terá um dia ruim. E não é desejando isso. Não. É o nosso corpo. O nosso corpo programa para isso. Você acorda com mais fome, passa o dia todo com mais fome, passa o dia todo com menos saciedade, mais estressada, mais ansiosa e, consequentemente, com mais vontade de comer o tempo todo. Ficando difícil conseguir se controlar diante da comida, ficando difícil conseguir emagrecer e manter o peso comendo o que gosta. Então, 3 dicas que eu vou dar para você para ter uma noite de sono de mais qualidade. Dica número 1. Cuidar com a quantidade de comida na hora do jantar. Se você comer a mais, comer muita comida na hora da janta, vai pesar demais no seu estômago. E durante a noite, o seu estômago vai ficar digerindo. O seu corpo vai ficar focado em digerir a sua refeição. Logo, você não terá uma noite de sono de qualidade. Uma noite de sono reparadora. As chances também serão de você acordar com mais toxinas no corpo. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas durante a noite a gente dá o descanso para o nosso corpo fazer uma limpeza, né? No nosso corpo. Se o meu corpo, eu como demais à noite e o meu corpo recebe muito nutriente, muita comida, ele não consegue fazer essa faxina. Logo, eu acordo também mais intoxicada, retendo mais líquido, mais inchada e tudo mais. Então, a primeira dica é cuidado com a quantidade de comida na janta. Depois disso, para melhorar a sua noite de sono, deixe o seu celular de lado. Depois das 9 horas da noite. 9, 9 e meia. Deixe de lado. Por quê? Porque essas luzes aqui, ó, computador, celular e tudo mais, elas diminuem a produção de melatonina. Vocês sabiam que a gente produz melatonina por aqui? A gente tem receptores, né, de melatonina aqui assim, ó, na nossa pálpebra. Se com essas luzes, elas diminuem a produção de melatonina. Logo, se eu tenho menos melatonina, que é o hormônio do sono, eu tendo a ter uma noite de menos qualidade. Então, depois das 9, 9 e meia, vamos tentar deixar o celular de lado para conseguir ter uma noite de mais qualidade e conseguir emagrecer e manter o peso comendo o que gosta. E também, uma outra dica importante é procurar dormir antes das 11 horas da noite. Nosso corpo foi feito para descansar à noite. No escuro é para a gente dormir. Exceto quem está trabalhando à noite, tem uma rotina contrária, né? Então, tudo bem, porque regula o ciclo, né? De uma forma diferente, tá tudo certo. Tem alunas do PSE que trabalham à noite e tá tudo certo. A gente regula esse ciclo, reprograma o corpo e tá tudo certo. Agora, se você não trabalha à noite, antes das 11 horas, é ideal você estar na cama, dormindo, não no celular, dormindo, tá? Então, procure dormir antes das 11 horas da noite para conseguir ter uma noite de qualidade, para conseguir acordar no dia seguinte sentindo mais a saciedade, com a fome controlada, com a vontade de comer o tempo todo controlada, com a ansiedade controlada, tá? Para você estar mais perto de conseguir emagrecer e manter o peso comendo que gosta, certo? E aí vem uma questão assim, Dara, como que eu posso melhorar? Como que eu posso melhorar essa situação
se eu quiser ter mais controle diante da comida mesmo. Tem uma coisa que ajuda muito a ter mais controle diante da comida, controlar essa vontade de comer o tempo todo, né? Que é o quê? Exercício físico. Para quem puder fazer atividade física, para quem puder. Para quem não puder, tá tudo bem. Não é isso que vai te impedir de emagrecer. Inclusive, falei na live de ontem, e a live de ontem ficou salva. Falei só sobre exercício, certo? Para quem puder fazer atividade física, vai ser excelente para controlar essa vontade de comer o tempo todo. E ó, não precisa ser atividade física de 1 hora, 2 horas de exercício físico. Não precisa ser tudo isso. Faça conforme você conseguir. Então, meia hora já é melhor que nada. 20 minutos já é melhor que nada. Por que o exercício físico vai ajudar a emagrecer e manter o peso comendo o que gosta? Porque ele vai controlar a vontade de comer o tempo todo. Como que ele controla? Ele libera, enquanto a gente está fazendo atividade física, a gente libera hormônios do bom humor, hormônios do bem-estar, dopamina, serotonina, endorfina, entendeu? Todos os hormônios que ajudam a controlar ansiedade e vontade de comer o tempo todo. Então, fazer alguma atividade física, tanto faz a hora, de manhã, à tarde, à noite, não importa. Não importa se é meia hora, 40 minutos, 50 minutos ou 1 hora, não importa. Se você fizer alguma atividade física, mesmo que seja 15 minutos, você já está dando o seu melhor. Você já está mais à frente. Você já está ajudando o seu corpo. Então, hoje eu até falei para as minhas alunas do PSE também sobre a perfeição, né? Às vezes a gente tenta ficar buscando a perfeição. Ah, eu vou começar a fazer atividade física só quando eu me matricular naquela academia. Eu vou começar a fazer atividade física só quando a minha rotina for menos corrida. Só que você pode começar hoje. Amanhã, no caso, já tá tarde, né? Amanhã. Ah, Dara, mas eu só tenho 20 minutos. Use esses 20 minutos para fazer alguma atividade física. Dara, mas eu não faço academia. Mas caminhe ao redor aqui na sua rua, na sua quadra. É melhor do que ficar parada. Se você ficar pensando em dar o seu melhor, você vai dar o seu melhor. Agora, se você ficar buscando a perfeição, você não vai sair de onde você está. Dara, pode ou não pode comer tomando água ao mesmo tempo? Meninas, vou responder essa dúvida aqui que é bem interessante, chega bastante para mim. Qual é o problema de comer e tomar água comendo? Ou tomar suco, ou tomar qualquer coisa. Quando eu como, tudo que eu estou engolindo vai para onde? Desce pelo meu esôfago e chega no meu estômago, né? No meu estômago, o meu estômago, ele tem que trabalhar. Como é que ele faz? Ele quebra a comida que eu comi, ele quebra em moléculas menores, moléculas. Por que ele tem que fazer isso? Para o meu intestino conseguir absorver os nutrientes. Se meu estômago não conseguir quebrar o alimento em moléculas menores, o meu intestino não vai conseguir absorver os nutrientes. Logo, não vou nutrir minha célula, não vou programar meu corpo para acelerar o metabolismo, vou ter problemas de queda de cabelo, vou ter um monte de problema, tá? Esse é uma das causas. Mas o que acontece quando eu bebo junto com a comida? Eu tô bebendo e comendo. Então chega líquido e comida tudo ao mesmo tempo no meu estômago. Logo, esse excesso de líquidos, ele acaba prejudicando essa quebra das moléculas no meu estômago. Então, o ideal é eu não beber junto com a comida. Esperar uns 10, 15 minutinhos ou mais para beber depois de comer, entendeu? Esse é o problema de beber junto com a comida. Pode ou não pode? Poder pode, mas não é tão interessante. Então, o que eu faço, tá? Como, normalmente eu não tomo nada, mas quando o Rafa tá afim de tomar uma água com gás e limão, a gente ama, o que eu faço? Eu tomo antes um pouquinho, como, espero uns 5 minutinhos e tomo o resto. Entendeu? Mas não faço comer, tomar, porque senão eu vou prejudicar minha digestão. E eu percebo, e vocês podem perceber, quando você come e bebe junto, seu estômago, ele acaba dando uma inchada maior. Ele acaba ficando inchado. Perceba isso, se você não fica um pouco mais estufada. Talvez, tirando a bebida junto com a comida, botando um pouquinho mais para depois, você vai notar uma diferença, tá? Nesse estufamento. Ok? Vamos ver aqui.
Faço 40 minutos de caminhada todos os dias, já é suficiente? Gente, o exercício, ele entra... Eu falei ontem na live sobre exercício, tá? Quem não assistiu, assista, ficou salva, tá bom? O exercício, ele não faz ninguém emagrecer, ele ajuda. Eu falei ontem na live, ele vai ajudar a emagrecer, tá? Então, se você fizer, perfeito. Se você faz 40 minutos, você já tá ajudando muito o seu emagrecimento. Então, tá excelente, tá? Ai, Jesus, ó, não consigo comer mais ovo de jeito nenhum. Comi um lanche e o ovo tava mole. Depois disso, não suporto nem o cheiro. Como tem gente que ficou com isso, né? Ficou com essa coisa do ovo, né? Eu admito pra vocês que na época que eu não sabia emagrecer, manter o peso comendo que eu gosto, o que eu fazia? Eu comia ovo cozido na água de manhã cedo, em jejum. Achando que tava arrasando, né? Achando que aquilo ia me fazer emagrecer. Mal sabia eu que aquilo mais me engordava do que emagrecia. Mas tudo bem. Comia o ovo cozido na água de manhã. Chegou um ponto que eu não conseguia mais sentir o cheiro de ovo. Eu não conseguia. Não, assim, ó, eu sentia de longe, sabe? Aí eu comecei a fazer preparações diferentes com o ovo e funcionou. Hoje, eu como ovo cozido na água no almoço, quando eu sentir vontade, na janta, e tá tudo certo, não tem problema. Mas de manhã não tem como. Não tem como. Como com outras comidas, né? Então, ovo cozido, por exemplo, com uma salada de batata, beleza, sabe? Mas se não, não. Agora, o que acontece? Eu cheguei uma época que eu não conseguia comer ovo com gema mole. Eu achava nojento. De tanto eu ver o Rafa comendo, começou a me dar vontade. Olha o poder do ambiente, olha o poder da gente estar com pessoas que se alimentam bem, né? Que, enfim. Comecei a ver ele comendo o ovo com a gema mole. O que eu fiz? Quer saber? Vou comer isso daí. Comi e amei. Agora eu amo ovo com gema mole. Mas assim, também são fases, né? Às vezes eu tô com vontade, às vezes não tô, então são fases, tá? Bom, meninas, por hoje era isso. Espero muito, muito, muito ter ajudado vocês. Chá verde, chá de hibisco. Ó, mas é com açúcar. A Luciane colocou assim, ó. Luciane, que toma chá, mas coloca açúcar. Perguntou se deve ou não tirar o açúcar. Meninas, o açúcar ele é um carboidrato. Se esse açúcar não tiver na refeição emagrecedora, ele vai engordar e não emagrecer. Eu posso comer açúcar? Eu posso, mas eu tenho que aliar ele na refeição emagrecedora. Caso contrário, eu não vou programar meu corpo para emagrecer. Na verdade, eu vou programar meu corpo para estocar esse açúcar como gordura, ficando mais distante de conseguir emagrecer. Então depende, Luciane, desculpa, depende como você toma esse chá, com o que você toma esse chá, tá bom? Meninas, por hoje era isso. Espero ter ajudado muito vocês. Um beijão, fiquem com Deus e até amanhã.